vocês, né? Sempre estão presentes aí também, tá ligado? Uma honra também, uma satisfação. Vitória, né? Nossa conterrânea aí lá de Araçatuba. É muito bom, tá ligado? Ter a tua presença aqui, né? Como eu te disse lá, ela participava da célula que o André tinha lá em Araçatuba, que era Herdeiros do Reino. E como eu costumo dizer isso, exatamente, São Paulo, e eu sempre costumo dizer que muito daquilo que acontecia lá é algo que a gente faz hoje aqui na Ed House, tá ligado, Dani? Foi onde eu peguei uma ideia, assim, né, meu? E a gente tem feito um bom trabalho, da mesma forma que eles fazem um bom trabalho lá, é o que a gente tem feito aqui. Então serviu de inspiração, tá ligado? E é muito bom, porque eu sempre te via lá e tal, né? E ter você aqui hoje com a gente é da hora. 10 anos depois, né? 10 anos depois e tal, é verdade. E é isso, pessoal. E hoje, o tema da nossa mensagem é a obra de Deus. Pronto, tá lá em cima, olha lá que beleza. Filipenses capítulo 1, vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 6. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Para a gente contextualizar e entender um pouco aqui desse versículo, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipos, né, a cidade de Filipos, aos irmãos ali que se encontravam. A igreja dos Filipenses foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo fundou na Europa. Foi a primeira igreja que o apóstolo Paulo fundou na Europa, tá? Ele escrevia esta carta aqui aos irmãos, primeiramente em agradecimento, porque os filipenses eram os irmãos que ajudavam muito o apóstolo Paulo, eram os mantenedores daquela obra e das missões que ele executava, né? Tanto quanto ele estava preso, quando ele estava na rua, pregando o evangelho, eles eram os mantenedores do apóstolo Paulo, tá? Hoje já não existe a cidade de Filipos, né? Ela fica no norte da Grécia. É uma região que hoje ela se encontra no norte da Grécia. Além de agradecer, ele alertava ali aos irmãos, tá? De falsas doutrinas que estavam se levantando ali no meio dos irmãos. E tinha algo muito curioso. Alguns líderes daquela igreja não gostavam do apóstolo Paulo, né? Tinham rixa, não conseguiam entender muito bem as coisas que ele colocava ali, né, como apóstolo. Enfim, para a gente entender melhor onde é que a gente está entrando nessa palavra, né? E o que me chamou a atenção aqui, nessa passagem, foi exatamente o versículo 6, que na verdade é um versículo muito conhecido, né? Acho que todo mundo aqui que já abriu a Bíblia ou que tem uma família voltada para o Evangelho ou para qualquer outra denominação, qualquer outra religião, diz assim: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Né? Então no nosso linguajar gospel, a gente usa esse versículo aqui de várias formas, né? Não, quando Deus começou uma coisa na sua vida, Ele vai terminar e tal, né? E vamos então se aprofundar um pouco mais nesse versículo aqui e vamos ver o que Deus, por meio dele, quer falar conosco aqui nesse momento. Amém? Vocês estão comigo? Amém. É isso. Vamos lá, eu vou reler aqui então. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O que é o dia de Jesus Cristo? É o arrebatamento da igreja. Tá bem? É quando nós vamos encontrar com Jesus novamente. Certo? E vamos lá. A primeira coisa que a gente se pensa é um versículo muito lindo, claro, mas a gente precisa entrar nele e entender cada parte desse versículo, porque que fala sobre a boa obra, né? E a primeira coisa que eu pensei quando eu falei, eu vou meditar sobre isso, eu vou levar isso na minha semana, eu vou levar isso para o Ed House, o que é a boa obra de Deus?
O que é a boa obra do Senhor? Essa que ele há de completá-la, como o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Então vamos lá. Para resumir, né, vou colocar assim de uma forma muito legal, muito interessante, muito prática aqui para nós. A boa obra de Deus é tudo o que Deus faz em nós, tudo o que Deus faz por meio de nós e tudo o que Deus faz para nós. Em nós. O que é a boa obra de Deus que Ele faz em nós? É nos transformar, é nos mudar, fazer com que a cada dia nós ficamos à semelhança de Jesus, né? Então é a transformação diária, como disse ali no versículo, até o dia de Jesus Cristo. Então nós que somos cristãos não somos perfeitos. Buscamos viver em santidade, mas nós estamos em obras. Então, no decorrer da nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor, nós estamos em obras, nós estamos sendo transformados. A imagem e semelhança de Jesus. Então, por isso que é em nós. Por meio de nós. O que é a obra de Deus por meio de nós? É tudo aquilo que Deus faz dentro da gente e nos usa. Compartilha. Então, a boa obra de Deus não é algo que fica só para mim, não é algo que Deus faz só para mim, mas é algo que Deus automaticamente consegue produzir algo por mim. Isso é, nos usar. Nos usar para falar de Jesus, nos usar em amor com as pessoas, sermos facilitadores da obra e do reino de Deus. Então, Deus tem um interesse de nos usar. Essa é uma das boas obras do Senhor. Nos usar no nosso trabalho, na nossa família. Então, uma das boas obras que o Senhor tem para nós é nos usar. E a terceira que eu falei, para nós. Então, a boa obra de Deus também se estende para nós. E eu vou dar um exemplo aqui rápido, né? Lá em Isaías 43:18, vou resumir rápido, não vou ler tudo. Que o profeta Isaías está dizendo assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eis que vou fazer uma coisa nova e logo vai acontecer. Isso é, o próprio Deus falando por meio de Isaías. Nesse período aqui, o povo estava exilado, né? O Isaías está falando aqui sobre o tempo que o povo foi exilado, né? Nesse momento que o povo ficou exilado na Babilônia. Mas Jesus ali, na verdade Deus, já estava falando que ele ia fazer algo novo. Só que se você ler alguns versículos antes desse 18, Deus tem falado assim para o povo ali naquele momento. Olha, esqueçam aquilo que vocês já viveram com Deus. Né? E ele começa a lembrar o momento em que o povo de Israel começava a ser liberto lá do Egito, onde que Deus operou ali muitas maravilhas. Então ali ele vai contar um pouco das maravilhas, né, que o Senhor fez, que Deus fez. Né, passaram por meio ali do mar. E quando ele diz ali, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eis que vou fazer uma coisa nova e logo vai acontecer. Esse versículo para mim, mano, ele bate dentro do meu peito e me traz esperança. Mas olha que legal, vem acompanhado de algo que é muito interessante que nós não podemos esquecer. Esqueçam o que se foi. Esqueçam o que já foi no passado. Deus ele estava dizendo para o seu povo, esqueçam o que foi no passado. Eis que eu quero fazer uma coisa nova e logo há de acontecer. O interessante é que no decorrer da história, Deus sempre está reafirmando ao ser humano que ele tem uma coisa nova para fazer. E eu comecei a raciocinar nisso, sobre coisas novas do Senhor e sobre coisas que Deus já tinha feito, coisas que Deus já fez. E eu cheguei a uma conclusão.
Às vezes a gente se apega muito mais nas coisas boas que Deus fez no passado do que as próprias coisas ruins que nós fizemos. Nós sabemos dos nossos erros, das nossas falhas do passado, só que muitas vezes a gente se dá bem com isso. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa que eu magoei me perdoou, Deus já me perdoou. Então é algo que, na verdade, aquilo que a gente erra, a gente esquece rápido, não é verdade? Aquilo que a gente faz de errado, se eu perguntar para você algo que você fez de errado há um ano atrás, talvez você não lembre. Mas as coisas boas são aquelas coisas que a gente fica dentro da gente relembrando e relembrando. Né? A nostalgia. Né? Ai, como era bom aquele tempo que eu vivia 100% para Jesus, quando eu estava firme, quando eu ia no monte, quando eu orava, quando eu jejuava. E a gente se apega naquilo. Algo bom que Deus fez, mas que nos atrapalha a viver hoje aquilo que Deus tem para nós. Então, aquele ser humano, aquele homem, aquela mulher que vive no passado, não consegue viver na plenitude da vontade de Deus hoje. Porque no subconsciente dele, Deus já não pode fazer algo novo que seja melhor para ele nos dias de hoje. Porque ele está apegado no passado. Mas Deus vem falando hoje aqui conosco, que ele tem algo novo para fazer. Ele tem algo novo para fazer. É igual 2 Coríntios 5,17, que é uma passagem que eu também gosto muito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Então, se desapegue daquilo que já passou com o Senhor. Hoje o Senhor tem algo novo para te entregar. Às vezes as coisas que você já viveu com Deus são um empecilho, porque você está olhando para trás não da forma certa, não como uma esperança naquilo que virá. Mas você está pegando às vezes uma memória que foi boa e transmitindo que talvez você nunca mais viva algo bom com Deus, mas não. Aquilo que Deus fez em você, por meio de você, só tem que servir para você olhar para frente. E saber que Deus, ele pode fazer algo novo. Ele pode fazer algo novo. É como aquela passagem que eu já compartilhei, eu falei, eu gosto de falar muito sobre ela, né? Aquele que põe a mão no arado, já não pode, como é, mãe? Já não pode olhar para trás, né? Como eu já disse aqui uma vez, o arado ele é uma máquina que serve na produção agrícola, onde que ela abre ali a terra para em seguida o trabalhador jogar ali as sementes, né? Então, a partir do momento em que aquele trabalhador pega naquele serviço para fazer, ele tem que estar olhando para frente. Porque se ele olhar para trás, ele vai errar o rumo do trabalho dele. Se ele olhar para trás, se ele olhar para as adversidades, se nós olharmos para as adversidades que ficaram no passado, os nossos erros, as coisas boas, a gente não vai conseguir entender aquilo que está por vir de Deus para nós. A gente não vai conseguir entender aquilo que está por vir de Deus. Então precisamos entender essa palavra. O que é que tem te atrapalhado a viver no centro da plenitude da vontade de Deus hoje? O que é que você tem se lamentado que você já viveu? Pô, Rafa, mas antes eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu evangelizava, eu orava, eu pregava, e hoje eu já não consigo mais fazer isso. Consegue. Deus te capacita. O que Ele espera de você é o posicionamento, a abertura de falar, não, sim, Senhor, eu quero o novo de Ti na minha vida. Eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver no centro, na plenitude do Senhor. Mano, Deus tem uma coisa nova.
Olha essa passagem aqui, mano. De verdade, mano. Esse versículo rasga, mano, meus pensamentos. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá para ele. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Então os nossos sonhos em Deus, Deus há de completá-los. Olha que beleza, que palavra profunda. Até os dias de Cristo Jesus. Até o nosso encontro com Jesus. Quer dizer, aquilo que Deus tem para nós é algo contínuo, não é algo que termina agora. Não é algo que a gente fez no passado, que já terminou e que já não vai. É contínuo até a volta de Jesus. E até que Jesus volte. É infinito. E cabe a nós falarmos assim, Senhor, sim, eu quero viver o novo de Ti. Me mostra, Pai, quais são os seus planos, quais são suas vontades. Amém. Abaixe sua cabeça, eu quero orar.